Boa noite a todos. Vamos então dar início a mais uma palestra. Uma honra estar aqui novamente na nossa reunião de sexta, podendo fazer a nossa apresentação aqui do Evangelho semanal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver a minha tela já? Sim. Sim. Perfeito? Sim. Ótimo. Muito bom. Então, vamos dar início hoje falando do tema Semeando um Futuro Melhor. Eu falo ali do micro para o macro, já para dar início, porque nada no mundo funcionaria se não houvesse o trabalho individual de cada espírito encarnado. Então, cada espírito que habita aqui no planeta... Oi? Desculpa, Oi? eu, pelo menos na minha, eu estou vendo uma tela com duas telas e... Eu já resolvo isso já. É que eu estou conectado com dois monitores, ele espelha o meu computador. Era lá que eu já vou resolver isso aqui agora. Veja lá. Um instantinho. Vamos de novo. Vê agora, Jean. Que tal? Agora está perfeito. Muito bom. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala... Vou voltar aqui a tela. Peraí. Quando a gente fala do micro para o macro, é no sentido de que tudo que existe no plano material provém, claro, de inspiração, intuição, intercessão espiritual através de iluminação dos indivíduos, no sentido de trazê-los ao poder criativo, pois todos nós somos co-criadores, né? Pois somos filhos de Deus e temos também esse poder. Claro que de uma forma infinitamente menor, mas que gradativamente, adquirindo nossa condição evolutiva, no sentido de aperfeiçoamento da moral, do intelecto e tudo mais, temos condições de criar situações melhores para conforto do nosso semelhante, para o nosso próprio bem-estar, para a preservação do planeta e uma série de outras coisas. Então, quando nós falamos do micro para o macro, eu dou a entender que é necessária a nossa transformação individual para que tudo no nosso planeta, esse atual momento em que estamos aqui encarnados, comece a melhorar. Então, para que haja uma transformação adequada, para que as coisas se transformem no mundo, é necessária uma transformação individual de cada espírito aqui encarnado. Então, nós temos realmente um compromisso muito grande. Porém, não adianta nós nos queixarmos de governantes, de certas situações que ocorrem no nosso planeta, em razão de uma série de movimentos que acontecem pelas nações, pelos indivíduos, em grupos, em sociedades e tudo mais, se nós não fizermos a modificação individual de cada um dos habitantes do globo. Então, cabe a nós o nosso trabalho individual, incessante, de aperfeiçoamento. E nós, como espíritas, temos essa consciência de que é necessária a nossa reforma. Essa reforma parte de dentro para fora. Então, não adianta nós desejarmos uma transformação do nosso ambiente, e posso considerar esse ambiente até sendo o nosso ambiente doméstico, de trabalho mesmo, num primeiro momento, se nós não modificarmos o nosso modo de pensar, nosso modo de agir, e não nos comprometermos decisivamente e conscientemente na nossa melhoria individual. Então, muitas vezes nós estamos ali, né, nos sentindo presos a correntes que nos mantêm cativos em situações que parecem se repetirem constantemente. Por que eu não saio dessa situação atual? Por que só me acontece determinado tipo de coisa? Por que eu moro num país que é carente de uma série de coisas que poderiam melhorar a minha condição de existência aqui nesse momento? E nós vamos nos prendendo a um pensamento pessimista, vamos nos estagnando, muitas vezes vamos adiando, não é verdade? Procrastinando a mudança e vamos sendo levados pela corrente de uma forma extremamente passiva,
sem compreender que se nós não modificarmos no primeiro momento o nosso pensamento e se não reiniciarmos o nosso plantio, iniciando novos processos, novos aprendizados, novos modos de agir, dificilmente as coisas vão se transformar. Eu vou passar aqui um slide e vamos comentar aqui do livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E tem uma das passagens que diz o seguinte: a ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, ao qual o pensamento dá forma, oferece forma, e a vontade imprime movimento e direção. Então, na verdade, o espírito ele é dotado do poder do pensamento, tem a sua plena consciência de existência, por isso nós, encarnados nesse momento, temos já o livre-arbítrio como parte da nossa existência, pois já estamos num grau evolutivo que nos permite entender o porquê estamos aqui em alguns pontos. Outros nós temos dúvidas, até porque não temos conhecimento de tudo. Mas temos o pensamento a nosso favor, que pode nos direcionar a diversos tipos de ação. E muitas vezes a reação, que é, na verdade, a motivação estimulada por algo que nos ofereça um impulso que pode ser positivo ou negativo. Então, alguma coisa... Quando nós falamos assim, por exemplo, veio pelo amor ou pela dor, nós dizemos que muitas vezes a motivação ela é amorosa através do aprendizado constante. Por outras vezes, essa motivação vem de um impulso negativo, de algo que nos traz uma modificação da ação através de um conflito, de um desconforto, de uma dor. Então, isso faz com que também nós nos impulsionemos. Resumindo, de uma forma ou de outra, tanto o positivo como o negativo tem a sua consequência originada do pensamento e da ação voluntária de cada espírito. Continuando aqui, o pensamento, então, ainda no livro do André Luiz, é uma cocriação menor, elaborada individualmente e que vai agir sobre nós, de acordo com a nossa natureza. Esse ser que criamos pela nossa vontade, da mesma forma que pode poluir e desequilibrar, pode sanear ou curar. Então, na verdade, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa intenção cria aquilo que chamamos de forma-pensamento, que são cocriações e que ficam ali circulando ao nosso redor, circundando a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa emoção. E isso também se reflete no macrocosmo, quando nós estamos num ambiente extremamente condensado, em que diversos espíritos estão ali encarnados, por exemplo, nossa cidade, o nosso país, e que há um pensamento conjunto, que muitas vezes pode ser, por exemplo, um pensamento de aflição, de medo, de insegurança. E é o que nós, por exemplo, estamos vivenciando durante esse período de pandemia. Isso acaba se tornando, inconscientemente, um pensamento coletivo e nos traz uma ideia de que as coisas estão de mal a pior e acabamos nos deixando envolver por essa energia, por essa irradiação energética através desses pensamentos que ficam em suspensão no nosso ambiente, ao redor do nosso município, do nosso ambiente doméstico, seja lá onde for, mesmo da nossa nação, até em nível global, e que faz com que os habitantes daquele espaço comecem a achar que as coisas realmente tendem de mal a pior. Então, se não há uma modificação individual de cada ser, no sentido de tentar modificar essa energia, tentar plasmá-la e transformá-la em algo positivo, e aí durante aqui a apresentação nós vamos falar disso, nada no nosso meio de vida vai modificar. Como eu disse, desde o nosso ambiente doméstico até um ambiente global. Podemos até considerar assim, por exemplo, num momento como esse, em que muitas pessoas pensam a mesma coisa. Então, tem aquele velho ditado que diz o seguinte, não é? Muitas vezes nós, vocês estão vendo a imagem aí, criamos uma tempestade num copo d'água. Às vezes, algo que é pequeno fica ainda maior, porque nós nos deixamos afligir achando que aquilo não tem solução, achando que nós somos vítimas indefesas de situações que estão contra a nossa vontade
e muitas vezes até que são castigos provenientes do Criador. E isso não é verdade. Na verdade, nós, como espíritas, temos esse entendimento de que muitas situações que nos ocorrem são retornos, são resgates, são criações anteriores através de atitudes errôneas, que muitas vezes são decorrentes até de imaturidade do espírito, que ainda encontra-se em fase evolutiva e que geram consequências mais nefastas ali na frente. Mas, na verdade, mesmo essas consequências mais nefastas, aquilo que nós dizemos ser a dor, aquilo que nós dizemos ser o fim de tudo, muitas vezes é um convite à transformação. É um convite a nós modificarmos essa energia, trabalhá-la e criar um ambiente melhor. Na verdade, é separar o joio do trigo, é separar aquilo que não presta e utilizar apenas aquilo que presta para iniciar um novo plantio, para iniciar uma nova fase, para iniciar uma transformação que traga benefício não só a nós mesmos, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. E isso vai fazer com que haja uma multiplicação do positivo em detrimento do negativo. Então, tem aquele ditado também que diz que quem planta ventos, colhe tempestades. Então, nós temos que policiar os nossos pensamentos. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós falamos, medir mais as nossas palavras, medir melhor as nossas ações, pensar se isso não prejudica o meu semelhante, se isso não prejudica a mim mesmo, então, pera lá, eu posso executar essa determinada tarefa. Mas se isso traz algum malefício, que não seja agora, ou possa principalmente acontecer lá na frente, nós podemos nos frear, repensar, tirar novas conclusões e, de uma forma positiva, não criar a tal tempestade num copo d'água e nem plantar tempestades de um modo geral. Então, esse plantio, essa semeadura, esse semear um futuro melhor, na verdade, é iniciar agora o que foi mal realizado no passado. É reiniciar de uma forma diferente. E também ter em mente que nós estamos aqui, como espíritos imortais que somos, encarnados em um determinado momento e apenas de passagem. Nós não somos aqui perenes nessa situação atual, nós estamos transitoriamente nessa situação atual. E para que posteriormente possamos estar em situações melhores, nós temos que iniciar o plantio hoje, o plantio agora. É imaginar diariamente que hoje é o nosso último dia de vida. É imaginar diariamente que hoje é o nosso último dia de encarnado. Então, é conversar com o nosso semelhante, com nossos familiares e agir de uma forma como se fosse, claro, isso é apenas uma alegoria, como se fosse uma despedida, como se fosse um retorno para a pátria espiritual. E qual seria a ideia que nós teríamos de um retorno à pátria espiritual de forma positiva? Seria aquele adorável, amável, amoroso, daqueles que vão pensar de nós, vão ter saudades, né, da nossa presença, vão imaginar, poxa, o Marcelo me disse aquilo outro dia e no dia seguinte ele se foi, ele partiu. E a imagem bonita do Marcelo dizendo algo bonito, executando algo bonito em favor de alguém, é a que vai ficar. Então nós temos que ter essa consciência. Vamos imaginar, hoje é meu último dia aqui, então eu vou fazer o melhor possível. Eu vou agir da melhor forma, eu vou pensar da forma mais positiva, eu vou aproveitar os meus momentos da forma mais agradável possível e, vamos dizer assim, expandir isso para aqueles que estão ao meu lado, estão juntos do meu convívio. E isso vai transformar o nosso ambiente. E essa morada, esse planeta vai se tornar cada dia um lugar melhor. E, claro, nosso espírito vai aquilatar maiores conquistas espirituais no sentido evolutivo. Então, essa jornada, esse caminho para a luz, ele tem que ser traçado diariamente. Muitas vezes nós vamos encontrar pedras, vamos encontrar buracos, vamos encontrar diversas dificuldades nesse caminho que devem ser superadas com perseverança, superadas com confiança de que somos protegidos por Deus e que estamos iluminados por espíritos também que estão aqui protegendo o nosso ambiente e que, se chamados, irão nos acudir a qualquer momento.
e vão nos acudir através da prece, através do pensamento bem intencionado, do ideal positivo, do desejo fraterno de fazer bem ao semelhante. E aí é o ponto. É aí que nós atraímos aquilo que realmente nós queremos para nós. Os nossos caminhos começam gradativamente a se modificar, porque nós transformamos o nosso ser. Sei que é difícil, muitas vezes é quase impossível agir de uma forma plena todos os dias. São dias de males físicos, são dias de insegurança relativas a uma pandemia, um problema no trabalho, seja lá o que for. Mas nós temos que ter confiança e acreditar que com fé poderemos superar essas dificuldades e trilhar um caminho melhor. E esse caminho ele é construído a partir de hoje. Veja aqui que linda essa cidade na imagem. A cidade aqui, ela chama Sydney, fica na Austrália. Olha que bonita a Baía de Sydney, onde você tem ali aquela famosa Opera House, você tem aquela ponte maravilhosa, toda uma engenharia que alguns séculos atrás não existia. E de onde ela surgiu? Ela surgiu da ideia, ela surgiu do pensamento, do ideal de espíritos aqui encarnados que quiseram criar um ambiente melhor, mais bonito, mais agradável para viver. E através de intuição, através de conexão também com os amigos do espaço, engenheiros, arquitetos, operários e muitas outras pessoas construíram esse espaço que pode se tornar cada dia que passa um pouco mais harmônico, pois vai depender daqueles que ali habitam para que ele se aperfeiçoe a cada dia. Porém, essas obras de engenharia que vocês enxergam aqui, elas não existiam, elas surgiram do pensamento. E o poder criativo que nós temos pode construir coisas, muitas vezes, inimagináveis. Nós temos esse poder, nós temos esse dom co-criador que Deus nos oferece. E muitas vezes nós subutilizamos esse dom. Então, vamos pensar a respeito e vamos ver que é possível superar as adversidades. Nós tivemos agora, há poucas semanas, a Olimpíada, e vocês viram quantos atletas com pouco patrocínio, com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, conquistaram o mundo nas suas modalidades esportivas. E não só os brasileiros, mas também de outras nações. Isso mostra o quanto nós somos capazes se nós idealizarmos um objetivo, se nós tivermos fé, se nós focarmos esse objetivo e trilharmos o caminho de forma segura, sem pestanejar, sem desistir por causa de um pequeno pedregulho, de um buraco ou de um atalho, mas sim seguir reto, confiante, com um pensamento elevado e acreditando que a vitória é possível. Esse é o objetivo, por isso que Deus nos coloca aqui, para exercitarmos nosso livre-arbítrio e nossa capacidade de superação e de atingir objetivos. Então, o Espírito Ahmed fala aqui das tuas dores. Diz ele, não vejas a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Ele é misericórdia infinita. Não castiga ninguém e perdoa incondicionalmente a todos. Que maravilha, gente! Nós somos, então, considerados por Deus como filhos queridos e vai sim nos proteger, vai sim nos oferecer situações. Esse planeta existe para a nossa transformação, para nosso desenvolvimento. É como um jardim da infância, onde nós temos pequenos blocos coloridos e que, se encaixados na posição correta, nos farão felizes, nos farão sorrir e nos fará acreditar que somos capazes de construir coisas inimagináveis. Basta acreditar. Então, a pandemia está aí também, gente, como um ensinamento. Sim, um ensinamento de superação, um ensinamento de que nós somos capazes de modificar todo o planeta que se encontrava enfermo, cheio de situações negativas e que trazia sofrimento a muitas pessoas. E nós sabemos que, para a cura, muitas vezes é necessário tomar um remédio amargo. Muitas vezes necessitamos de um tratamento, repouso longo e muitas vezes até dolorido. Faz parte. E se alguns espíritos partem de volta à pátria espiritual nesse momento, é porque cumpriram a sua missão ou que vão reiniciar novas tarefas,
de uma forma ainda melhor. Esse é o pensamento que nós devemos ter. É o pensamento de que o Pai amoroso nos protege, nos guia e momentaneamente nos oferece a condição de regeneração, que às vezes é um pouco dolorida, mas que trará uma cura espiritual, material, maravilhosa ali na frente. No livro Paulo Estevão, psicografia do Chico também, do Espírito Emmanuel, tem ali uma passagem, né, que diz, tuas dores ainda. Foi o que levou Paulo de Tarso a afirmar numa das passagens do livro ao seu amigo Timóteo: obtive misericórdia porque agi por ignorância na incredulidade. Então isso mostra que muitas vezes a ação ela é feita simplesmente por estarmos ainda numa infância espiritual, por termos ainda na nossa mente ocultas certas verdades imortais das leis universais, das leis de Deus, que nos trariam mais benefícios do que dor. Mas a dor é necessária, pois a dor transforma, pois a dor regenera, e a dor é um benefício oculto, uma imagem muitas vezes negativa, mas que lá na frente nos mostra ser redentora. A mensagem dessa passagem do livro como um todo é que mostra que é possível mudar a qualquer momento, porém toda mudança congrega muitas consequências, não é verdade? Nós temos aquele período de recuperação, é aquela famosa abstinência, quando temos um vício e paramos. Eu paro de fumar, mas eu engordo porque eu como demais. Eu paro de fumar porque eu acabo transpirando, eu acabo sofrendo, tendo tremedeiras, mas é por um curto período. E se suportado esse período de recuperação, de regeneração, a consequência depois é muito positiva. A recuperação é salutar. E podemos seguir em frente de uma forma diferente e melhor. Então não adianta a gente ali cerrar os olhos ou franzir a testa e ficar se queixando. Meu Deus, quantos problemas! Como diz o Luiz, não é, Luiz? Ando pela vida de fracasso em fracasso, ninguém ama, ninguém me quer. E aí, o que nós trazemos para nós? Trazemos mais problemas, porque nós estamos falando dos problemas. E a partir do momento que nós falamos dos problemas, nós dizemos que eles são parte integrante da nossa vida e acabamos atraindo ainda mais problemas. Então, nós temos que mudar. Nós temos que mudar o padrão de pensamento, nosso padrão vibratório, nos sintonizando com o bem. E esse bem começa pelo nosso pensamento, como eu disse ali no início. Então, eu quero soluções. O pensamento que eu tenho é, busco soluções. Hoje, de manhã, quando eu acordo, eu digo, encontrarei soluções, renovarei meu caminho, Deus irá iluminar a minha jornada, terei ideias, intuições positivas e ajudarei a mim e ao meu semelhante. Um simples sorriso, muitas vezes, já modifica um ambiente. Isso você encontra em filosofias orientais, como essa aqui que diz, nosso rosto torna-se sorridente quando ficamos contentes. Quando esboçamos um sorriso, a nossa mente se torna alegre, torna-se alegre. Então, na verdade, nós criamos um circuito positivo, em que o interior reflete no exterior e a ação exterior positiva reflete no nosso interior. E é essa transformação que nós precisamos. É sorrir, é enxergar as coisas belas, aonde parece o caos, sempre há um lado positivo. Sempre há uma flor, sempre há o sorriso de uma criança, sempre há uma chance de renovação para a nossa jornada. Esse é o que nós desejamos e queremos, não é verdade? Olha essa imagem. Acho que todos que estão aqui olhando essa imagem, nesse momento, deram um sorriso. Não é verdade? Tantas coisas bonitas para nós compartilharmos, tantas coisas belas para serem enxergadas, tantas criaturas maravilhosas no planeta. Quantos amigos nós temos, sejam amigos espirituais ou os amigos encarnados? Quantas pessoas queridas nos desejam o bem e diariamente nos beneficiam? Muitas vezes nós somos beneficiados diariamente por coisas que nós nem nos damos conta. A comida que chega na mesa foi um trabalho árduo do agricultor, não é verdade? A construção onde moramos, que foi um trabalho árduo do empreiteiro, do obreiro e de todos aqueles que suaram para que aquilo se tornasse realidade. E nós esquecemos de agradecer.
até o ar que nós respiramos e que Deus nos oferece e não nos cobra nada. Então, eu acho que o conselho é esse aqui, ó. O conselho é nós vivermos dentro de um processo de passividade dinâmica. A passividade dinâmica, na verdade, é não nos estagnarmos, não nos acomodarmos excessivamente, agirmos, mas não tentarmos reagir o mínimo possível, e sim agir por livre e espontânea vontade. Não forçar a barra, não tentar colher o fruto antes da hora ainda verde, mas, claro, executar o plantio, estar atento às oportunidades, utilizar mais do que nunca o orar e vigiar, pensar positivo, trabalhar o pensamento diariamente na reforma íntima, que é pensar o que eu fiz hoje, como eu fiz, como eu agi para com o meu semelhante. Posso melhorar isso amanhã? Se hoje errei, não tem problema. Amanhã eu recomeço o caminho e recomeço de uma forma diferente. Essa é a passividade dinâmica, sem excessos, com naturalidade e fazendo as coisas no momento certo, na hora certa, da forma certa. Então, a passividade dinâmica diz o seguinte: somos aquilo que temos de verdadeiro na nossa essência. O ato exterior não tem valor se não há qualidade e intenção naquilo que realizamos. Então, já começa por aí. Nós temos que ter a intenção, o bem-querer para nós mesmos. Não é o bem-querer ao semelhante apenas, é querer bem a mim mesmo, é querer estar bem, é cuidar da minha saúde, e não é só a saúde física, mas a saúde mental. É nos protegermos das investidas negativas que muitas vezes as mídias nos trazem, as fake news, as fofocas e outras coisas mais que muitas vezes nos deixam num ambiente de terror, num ambiente de insegurança. Vamos nos blindar dessas coisas e vamos buscar aquilo que realmente nos beneficia no sentido positivo e fraterno. Então, o que seria a qualidade e passividade dinâmica? Vou passar aqui mais um slide. Ela vou ver aqui, está meio lento aqui a passagem do slide, porque tem uma animação. Aqui vai. É a forma... Opa, passou mais do que devia. Vou voltar aqui. Um instante. Deu uma brecada aqui na transição de slides. Espera aí, gente. Vou só voltar uma imagem aqui. Agora foi. É a forma de restabelecer o poder oculto que organiza e movimenta todo o reino interno e externo. Como eu disse, muitas vezes nós estamos acomodados, estagnados, aterrorizados, procrastinando a mudança, e isso desorganiza todo o nosso ser. Então, vamos lá. Vamos melhorar o meu ambiente. O que eu posso melhorar ao meu redor? O que eu posso transformar, modificar a minha forma de agir com o meu semelhante no meu ambiente doméstico, no meu trabalho, melhorar o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente de habitação e no que eu puder, dentro dos meus recursos e da minha possibilidade. Não é? Tipo, vamos ver menos noticiários sensacionalistas e vamos escutar mais música clássica. Um exemplo, uma brincadeira, óbvio. Mas vamos tentar já transformar o nosso entorno para que o nosso interior também consiga acompanhar esse ritmo. Então, essa é uma forma inicial. Seria transcender os egos os padrões, transcender os padrões estabelecidos pelo ego. Muitas vezes nós temos a nossa máscara externa, a nossa proteção, a nossa criação egoística de que eu tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar, eu tenho que eu tenho que me mostrar confiante, feliz. Hoje em dia, nós vivemos num ambiente de aparências nas mídias sociais, em que todo mundo está feliz, todo mundo está contente, todo mundo está tirando selfie sorrindo, mas vendemos muitas vezes uma imagem que não é a verdade. E o que nós temos que vender? Nós temos que vender mais o saber escutar aqueles que estão ao nosso redor, saber aprender, dentro de tanta tecnologia que nós temos hoje em dia, aprender coisas novas, que nos tragam novos conhecimentos, novos ofícios, novas condições de encantar o nosso espírito com crescimento. E, claro, também modificar
toda a forma com a qual nós nos relacionamos com a sociedade, pois as pessoas estão se distanciando umas das outras, muitas vezes conectadas excessivamente ao celular, conectadas excessivamente a uma série de aparelhos eletrônicos, esquecendo que ao nosso lado, muitas vezes, existe alguém que precisa da nossa palavra, que precisa da nossa atenção, que pode também nos acrescentar conhecimento e aprendizado. Olha lá, a gente perde oportunidade sagrada, às vezes, de aprender com pessoas e criaturas que estão no nosso ambiente doméstico, de trabalho, social, seja lá o que for, e que pode nos trazer crescimento. Então, pensem nisso, a importância de transcender essa etapa de apenas eu que tenho que me beneficiar, mas eu também posso beneficiar, e beneficiando ao semelhante, eu crio um mecanismo que se retroalimenta diariamente, e todos crescem. Esse ego, ou egoísmo da humanidade, constantemente viola a ordem natural que rege o microcosmo, o indivíduo, e o macrocosmo, o ambiente externo. E não devemos nos opor propositalmente às energias à nossa volta, mas fluir com elas. Então, como eu disse, nós devemos nos blindar do negativo, mas nós não devemos nos fechar numa muralha. Ah, há uma pandemia, eu vou me fechar em casa, eu vou me trancar, eu não quero contato com ninguém. Espera lá, será que isso vai ser positivo para mim? Será que isso vai fazer bem ao meu ser? Ah, o mundo mudou, hoje em dia é tudo online, não vai haver mais trabalho presencial, estudo presencial, etc. e tal. Espera lá, mas quantos conflitos domésticos, quanto estresse, quanta depressão, quanta coisa ruim surgiu com isso? Pois nós necessitamos do contato, do convívio com outras criaturas, com outros seres humanos. Então, espera lá, não dá para ser dessa forma radical, pode ser feito de uma forma mais equilibrada. Então, se há problemas na pandemia, vamos blindar aquilo que pode ser blindado, mas algumas coisas não tem como a gente evitar. Nós vamos ter que ter convívio de indivíduo para indivíduo. Nós vamos ter que começar já a iniciar o plantio pensando na transformação do nosso planeta ainda hoje, para que lá na frente nós não estejamos envoltos numa série de problemas de ordem mental, psíquica, que vão nos trazer um prejuízo ainda maior do que a pandemia. Então, espera lá, eu vou sair aí na rua sem máscara que nem um louco e indo em festas? Não, não é isso que eu estou pedindo. Na verdade, o que eu estou dizendo é, façamos as coisas de uma forma mais fraterna, vamos respeitar o nosso semelhante, vamos agir de uma forma em que possamos nos proteger, mas que gradativamente comecemos a transformar o ambiente de um modo geral, participando de certas ações que vão fazer a transformação posterior que nós desejamos, que seja ela positiva, mas que para isso comece agora. E vamos andando com a correnteza. Então diz ali, pois é na suavidade e flexibilidade do rodear das águas que venceremos a dureza das pedras da existência humana. Tem até uma brincadeira que eu faço com o pessoal que trabalha comigo. Eu falo assim, ó, nós estamos numa fase que é o seguinte, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou com muito medo da pandemia, eu não ponho nem o nariz para fora. Você fala, faz muito bem. E devagarzinho você vai conversando e jogando alguma ideia diferente. Se a pessoa virar para você e falar, ah, eu não aguento mais essa pandemia, eu já estou saindo na rua, vou fazer compras, eu boto minha máscara lá, mas assim, já não dá para ficar em casa. Você tem que dizer, perfeito, eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Não dá para contrariar, porque cada um tem o seu pensamento, é isso que eu quero dizer. Não quero dizer que você faça o extremo de um lado ou de outro, mas que você entenda que as pessoas estão passando por dificuldade. Todos nós temos os nossos conflitos, um tem mais insegurança do que outro, um perdeu um ente querido, o outro tem que sair para trabalhar porque não tem nenhuma opção e ele é obrigado a se expor. Então, de uma forma geral, mais do que nunca, o exemplo é, todos nós temos que ser fraternos agora e compreendermos uns aos outros, porque os pensamentos são heterogêneos, as consequências também são diferentes para muitos de nós. Então,
há uma responsabilidade coletiva nesse momento em que eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, todos dependemos uns dos outros. Vejam bem, Deus deu esse exercício. É um exercício bonito, é um exercício de solidariedade, é um exercício de transformação, é um exercício o qual nós vamos sair muito mais fortes lá na frente. Podem acreditar. Quase acabando aqui, gente. Então, a passividade dinâmica é isso, é agir de forma positiva, sem exagero, e, claro, seguindo o fluxo, porém, da nossa forma, dentro da nossa capacidade, modificando o nosso ambiente e tentando transformar esse planeta numa morada melhor. É isso que a gente quer, como a água, não é isso? A água ela vai fluindo, ela vai se infiltrando, ela vai entrando pelas brechas, ela vai pegando os declives e ela vai gradativamente transformando e penetrando de uma forma suave naquele espaço onde ela vai ocupando o terreno. Vejam bem. E aí é onde nós temos o que nós temos que fazer. É ir gradativamente se adequando ao espaço novo, à situação nova, de uma forma suave, sem exageros, sem colocar uma barragem na frente que bloqueia a continuidade dos nossos passos. Porém, entrando aonde é possível, gradativamente, de uma forma suave. E as coisas vão se ajustando, vão se acomodando, e tudo vai melhorando, gradativamente, sem pressa, sem desespero. Karma, provas e expiações. Só não nos devemos esquecer que todo o bem que realizarmos diminuirá o mal que já praticamos. E isso também irá mudar nossa dívida moral, porque a ação do bem é muito mais valiosa do que os efeitos danosos que se derivam do mal. Viu, gente? Olha lá. Divaldo Franco passou isso para nós. E aqui também tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente já caminhar aqui para o final da apresentação. Só passar aqui meu slide, ele está um pouco lento aqui a minha conexão. Já cliquei aqui, mas não passou ainda. Vamos lá. Vou apertar mais uma vez aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Não está passando. Eu vou sair um pouquinho da apresentação e vou voltar aqui de novo. Agora vai entrar. Maravilha. Tá aqui, ó. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte. Vejam bem, ó, no dia seguinte. O afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Espírito da Verdade, na parte do Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que plantamos aqui, vamos colher. E se plantarmos coisas positivas, fraternais, com certeza vamos ter uma colheita maravilhosa ali na frente. E vamos beneficiar o nosso semelhante, vamos beneficiar esse planeta. Vejam bem, uma coisa que eu falo de brincadeira, às vezes aqui com os colegas do Caritas, é cuidado com o que você faz aqui nesse planeta, porque você pode ser os seus netos ou bisnetos. Nós somos espíritos reencarnantes, pessoal, então muitas vezes nós podemos, dali um tempo, já estarmos de volta aqui, até dentro da nossa própria família carnal, voltando como espíritos reencarnantes. Ou no planeta, de uma forma geral, até em outro país, seja lá o que for, mas nós vamos, provavelmente, muitos de nós ainda habitar esse globo aqui por um bom tempo. Então, todo o mal que nós causamos aqui, nós mesmos vamos colher, mas eu vou morrer daqui um pouco, tudo bem, mas você vai voltar reencarnante. E aí, como é que fica? Não é verdade? Como é que fica? Então, vamos pensar que nós somos mesmo isso que eu disse, espíritos imortais, isso é verdade, e que podemos partir a qualquer momento. Então, vamos fazer o plantio diário. Nossas comunicações, nossos pensamentos, nossas ações têm que ser todas baseadas como se fosse nosso
último dia aqui nesse planeta. É essa mensagem que eu queria trazer para vocês. E finalizando aqui, e ele diz: nada fica perdido no reino dos céus. Nossos suores e misérias formarão um tesouro que nos tornará ricos nas esferas superiores. A semente do Cristo já estará germinada dentro de nós. Esse é o caminho, gente. É o caminho que teve início, mas não tem fim. E ele pode se tornar cada dia mais florido, cada dia melhor, cada dia mais positivo. E a jornada começou, não tem fim, mas ela pode ser mais linda a cada dia. Depende de nós. Era essa a mensagem. Queria agradecer aí a presença e participação de todos. Vou deixar aqui novamente a palavra com o Luiz.